Meus irmãos, vamos lá? Então, só relembrando, nós estamos falando sobre hábitos espirituais, ou disciplinas espirituais. Então, nós estamos concentrando basicamente em 3, que é falar com Deus, ouvir a Deus e participar do corpo de Cristo, né? Então, nós já falamos sobre ouvir a Deus. Como nós ouvimos a Deus? Lendo as Escrituras. Então, Deus é quem se revela a nós, é Deus quem vem atrás de nós, é Deus que busca o perdido, é Deus que Ele é intencional em tudo. Então, nesse aspecto, Deus fala conosco. E Ele tem a revelação, que nós chamamos de revelação especial, que são as Escrituras. E por que a revelação ela é especial? É porque ela é uma revelação voltada para o seu povo. Então, a revelação natural, que é a criação, ela é uma revelação que atinge todo mundo. Mas a revelação especial, somente aqueles que tiveram os olhos espirituais abertos. Então, dessa maneira, nós ouvimos a voz de Deus, né? Como a Rose leu, né, em Tessalonicenses, qual? 5 alguma coisa, né? A gente vai descobrir qual é a vontade de Deus, né? Falar em vontade de Deus, alguém assistiu o vídeo que eu coloquei no grupo? 5:18. Alguém assistiu o vídeo que eu coloquei no grupo? Não, grupo da igreja. O vídeo lá vai falar sobre descobrir a vontade de Deus, né? Ah, você não viu porque senão você tinha assistido. Rapaz. Nossa. Não, e ele tem pedido tanto para pôr ele no grupo, tanta gente que tem negligenciado. Foi mal. Então, meus irmãos, como ela leu lá em Tessalonicenses, esta é a vontade de Deus, né? Então, nós ouvimos a vontade de Deus nas Escrituras. Então, foi por isso que eu coloquei aquele sermão lá, porque todo mundo quer saber qual que é a vontade de Deus, né? E aquilo vai clarificar para nós qual que é a vontade de Deus para nós, né? Então, você que não assistiu, assista, para você nunca mais ter dúvida sobre a vontade de Deus. E se você quiser aprofundar mais, ele tem um livro que é baratinho, fininho e é maravilhoso. É mais completo do que a mensagem, né? Porque esse assunto, ele não aborda tudo na mensagem, né? Mas então, meus irmãos, é onde nós ouvimos a voz de Deus, é onde nós descobrimos a vontade de Deus. É uma coisa que ele mostra lá no vídeo, né? Ele vai falar que nós não descobrimos a vontade de Deus. Eu achei isso fenomenal. Deus é quem descobre. Nós só precisamos compreender. Paulo vai orar lá em Efésios, né? Que vocês compreendam e creiam. Porque é Deus, meus irmãos, quem descobre a vontade dele. Você não descobre a vontade oculta é Deus que revela. Então observa, às vezes você quer saber coisas que não competem a você, né? Você quer saber aquilo que não é intento de Deus revelar. E aquilo que é intento de Deus revelar para mim e para você, você não tem interesse. Deus já descobriu a vontade dele, para que você e eu pudéssemos compreender. E depois a gente falou sobre falar com Deus. Então, depois que você ouve a Deus, você começa a compreender e crescer no conhecimento da vontade dele. Nós agora podemos nos voltar a Deus, falar com Deus. Aí a gente abordou, em primeiro lugar, a oração em secreto. Então, eu e você precisamos de orar e ter esses momentos a sós com Deus, onde não há distração,
onde não há nada que interfere. Então há uma necessidade. Não devemos deixar para orar só no culto público, quando a gente vem para a igreja. Isso é sinal de que a gente não ora, né? E ele também falou de chamar alguém para orar junto, né? A companhia na oração. Aí a gente vê os textos onde Jesus sempre chama o grupo íntimo de Jesus, né? Sempre é Pedro, Tiago e João, sempre ali perto de Jesus. E Deus, ele era o próprio Deus encarnado, ele não precisava de orar, mas ele orava constantemente para tomar decisões, ele orava. E tinha um grupo mais íntimo onde ele compartilhava esses momentos de oração. Então, nós somos chamados a orar também com pessoas, né? Oração com o corpo de Cristo. E depois agora nós vamos falar sobre... Vou dar uma desligada ali para ficar melhor. Agora a gente vai falar sobre afiar, amolar as suas afeições com outra ferramenta, com outra disciplina espiritual que ela está dentro da oração, né? Acho que é o Piper que vai dizer que oração e jejum andam de ombro, lado a lado, não tem jeito. Oração e jejum andam juntos. Então eu e você precisamos de afiar. Eu estava estudando sobre isso, pedi perdão ao Senhor pela minha negligência com o jejum. Eu precisava de jejuar, mas era muito. E não tenho feito isso. E aí eu estava lembrando que às vezes nós pedimos para Deus trazer experiências mais íntimas, mais marcantes, né, com Ele, mas nós negligenciamos isso, que é uma ferramenta, um canal para que nós possamos aprofundar em conhecimento, maturidade e intimidade com Deus. Né? Então, eu e você precisamos de amolar, né? O lenhador, ele gasta mais tempo amolando o machado do que cortando a árvore. E às vezes nós queremos nos aproximar de Deus na força das nossas boas obras, né? Então aqui nós vamos falar um pouco disso. E aí ele vai falar de dois perigos nessa dinâmica do jejum, que é o perigo do ascetismo e o perigo da condescendência, né? Então, o que é esse ascetismo? Ascetismo é o meio que nós nos voltamos a Deus, né? É aquilo que eles vão dizer que é a ascese, né? São disciplinas de autocontrole, disciplinas voltadas para o corpo, para o espírito. Então isso é um risco, onde nós nos voltarmos mais a essa prática externa, aquilo que Deus condena, né? E a condescendência, que é o outro extremo, né? Que você pode evitar de fazer, você pode relaxar, né? Um conjunto de práticas ou evitações e comportamentos condicionados por essa doutrina. Então isso é perigoso, eu e você precisamos tomar muito cuidado com isso, né? De achar que isso não é válido, achar que isso não é preciso, e às vezes nós negligenciamos uma disciplina como essa, porque a gente sai de um extremo e vai para outro. Você pode correr o risco de fazer igual os fariseus. A lei falava que tinha que jejuar uma vez por ano, mas eles jejuavam 2 vezes por semana, que eles eram bons pra caramba. Mas no outro extremo, pode ser que eu e você, nós nunca jejuamos. E talvez as poucas vezes que você jejuou, você não jejuou, você fez dieta, passou fome de bobeira, porque nós não conhecemos, né? Então, é muito perigoso, mas eu e você precisamos de entender essa dinâmica, né? Então, o que é jejum? O jejum é uma medida excepcional, projetada para canalizar e expressar nosso desejo por Deus e nosso santo descontentamento em um mundo caído.
é para aqueles que não estão satisfeitos com o status quo, para os que desejam mais da graça de Deus, para os que se sentem verdadeiramente necessitados por Deus. Então, você vê no primeiro parágrafo aí, né? São medidas excepcionais para canalizar o nosso desejo por Deus e o nosso descontentamento com o mundo caído. Então, você que já está aqui, crente velho, que já fez jejum, você fez isso? Esse jejum com isso em mente? Vou fazer um jejum porque eu preciso me voltar a Deus, crescer em conhecimento, intimidade com Deus, porque eu estou aborrecido com o mundo caído. O pecado tem assolado a igreja, o pecado tem assolado a minha família, o pecado tem me assolado, e eu preciso de me aproximar mais de Deus, e o pecado tem trago uma certa angústia em mim. Então observa, o jejum é isso. De grosso modo, o jejum é nós demonstrarmos um nosso anseio, por isso que é afiar as nossas afeições, né? Nós proclamarmos quem nós amamos. Afeição é isso. Você tem afeição por quem? Por quê? Então, a afeição por Cristo, por Deus, pelo reino, pelo mundo. Então, o jejum é essa medida, com essa única finalidade, né? Então, nós podemos ver nas Escrituras, elas falam de um jejum pessoal, jejum comunitário, jejum público, jejum particular, congregacional, jejum nacional, regular, ocasional, jejum parcial, jejum absoluto, corta tudo. Então nós podemos ver que a maioria de nós aprendeu errado, né? Jejum é simplesmente, às vezes, passar fome. Então, normalmente, eu e você pensamos em jejum como uma renúncia voluntária à comida por um tempo limitado, por um propósito espiritual expresso. Não sei como que você pensava sobre isso. O Lloyd Jones, que é um pregador que nós podemos ler tudo que ele escreveu, o homem de Deus, ele vai dizer assim, o jejum, na realidade, deveria incluir a abstinência de qualquer coisa legítima em si mesma, tendo-se em vista algum propósito espiritual especial. Porque tem pessoas que não podem fazer um jejum de comida, né? Tem gente que tem problema de saúde e ele é impossibilitado de fazer um jejum. Então você pode fazer jejum de outras coisas, mas com a mesma finalidade, né? Então ele vai ensinar isso aí para nós. Aí tem outro autor, esse Donald Whitney, ele vai mostrar para nós que um dos propósitos do jejum é... Observe, meus irmãos, que a prática espiritual, ela está voltada às necessidades espirituais, aos prazeres espirituais, e tudo envolve o deleite em Deus. Então você não vai ver para comprar uma casa, para comprar um carro, né, ou para vender, para comprar, para ganhar, para pagar a conta. Então, observa, fortalecer a oração, buscar a orientação de Deus, expressar lamento, buscar libertação ou proteção. O próprio Jesus vai dizer, né, que existem algumas castas que saem com jejum e oração. Então tem hora que a gente precisa de fortalecer, expressar arrependimento e voltar para Deus. Então, você observa, meu irmão, que o jejum é uma prática onde você sempre vai expressar um anseio, uma necessidade por Deus e uma repulsa pelo pecado. É mortificar de fato a carne. Então, ele vai continuar dizendo que é humilhar-se diante de Deus, expressar preocupação com a obra de Deus, ministrar as necessidades do próximo, vencer a tentação e dedicar-se a Deus, expressar amor e adoração a Deus. Então a gente pode observar que jejum é isso tudo, né? E ele ainda continua. O jejum pode ser a expressão de ter encontrado o seu maior prazer e alegria na vida em Deus.
É por isso que o jejum ele serve para amolar, afiar essas nossas afeições. Talvez é por isso que uma das orações mais pedidas na igreja, do modo geral, pelo crente, queria que você orasse pela minha vida espiritual, né? Não é essa? O pessoal gosta de orar. Então, observa, crescer espiritualmente, meus irmãos, a santificação, ele é um esforço individual. Nós podemos orar, claro, nós podemos fazer um jejum para que, né, a gente vai ver mais na frente, para que o reino de Deus cresça, para que Deus converta alguém, para que a vontade de Deus se cumpra nesse sentido, claro que podemos, mas eu não posso me alimentar e esperar que você fique nutrido. Né? Não tem como. Então, se você quer crescer em intimidade em Deus, o jejum é uma boa prática. Né? E por mais que talvez você ache que o jejum não seja uma ordem clara ou uma ordem direta, um mandamento no Novo Testamento, mas quando a gente olha para as Escrituras, você vê que a declaração de Jesus é: quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuardes, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Então, o jejum, meus irmãos, ele é tão básico para o cristianismo quanto pedir a Deus algo como fazer, se a gente pede perdão ou não. Será que eu peço perdão? Será que eu perdoo? Então, o jejum ele faz parte do cristianismo. Ele é básico nesse sentido. Né? Então, você observa que Jesus ele não coloca a condicional. Se você for jejuar, né? É quando você... Então, aqui já está presumido que eu e você iremos jejuar. Né? Então, à medida que eu fui lendo isso aqui, eu fui ficando com vergonha. Porque a gente falha muito nisso, né? A nossa agenda, muitas vezes... Por mais que a gente cantou aqui o hino, né? Da graça, quando tem, quando não tem. Isso é bonito de cantar, né? Mas na nossa agenda diária, no nosso mês, você e eu não colocamos assim, tirar um tempo a sós com Deus. Vou tirar um final de semana, vou tirar um dia inteiro. Né? Você fala assim, segunda-feira eu não vou trabalhar. Vou pegar a chave da chácara do Valdeir e vou ficar lá sozinho. Só eu, Deus, minha Bíblia e os passarinhos. Para a gente orar, jejuar, ficar o dia inteiro lá. Então observa, nós precisamos de entender essa dinâmica e colocar o nosso Deus, ao qual nós dizemos que servimos e amamos, no lugar certo na nossa vida. A gente tem observado que Deus sempre fica com as sobras. Eu fico pensando se eu e você dedicarmos a oração e a leitura do mesmo jeito que a gente dedica. Não vamos colocar do mesmo jeito. Não. Pega a metade do esforço que você gasta para trabalhar. Só metade. Para você crescer profissionalmente, para você aprender, para você desenvolver no seu trabalho. Só metade do esforço. Imagina se você canalizasse isso para o reino de Deus. Né? Então observa, quando a gente olha para a nossa vida prática, o Deus ao qual nós dizemos que é tudo para nós, Ele está distante e distante de nós. Né? Então, esse texto aí, ele vai mostrar para nós que Jesus espera que os discípulos de Cristo cultivem o jejum. Então, depois você faça como eu fiz. Ore ao Senhor e se arrependa nele, porque nós não fazemos jejum. Né?
Então, o propósito deve ser o de agradar a Deus no lugar de buscar a admiração dos homens. Por isso que ele estava condenando os fariseus. Vocês estão jejuando, mas a motivação não é para mim, não é a busca em mim, não é o prazer em mim. Eu que sou crente velho de igreja, quando eu estava estudando isso aqui, eu estava lembrando, né, quantas cenas veio na minha cabeça de pessoas que chegavam na igreja com o olho fundo, com aquele ar, parecia que ia morrer. O que foi, meu irmão? É porque eu estou num propósito, estou jejuando. Então, assim, talvez uma motivação de querer ser enaltecido por alguém, né? Aí Jesus vai dizer, se você busca isso e recebeu já, né? Porque a gente fala, nossa, quando a gente vê alguém assim, a gente fica constrangido, né? Fala, nossa, que crente bom e que crente ruim que eu sou. Né? Então esse é o propósito, meus irmãos, é voltar para Deus. Lembre-se sempre disso, é Deus. A glória é para Deus. E há uma recompensa divina para aqueles que cultivam tal prática, né? Ele vai dizer lá, ó, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Depois no final a gente fala mais sobre isso. Outro texto também, que esse é o mais claro na realidade do jejum, é quando os discípulos de João Batista vão até Jesus para questionar por que os discípulos deles jejuavam e os de Jesus não. Aí Jesus vai dizer, podem acaso estar tristes os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Então, observa, não é se, mas quando, e quando eu for, eles jejuarão. Então, esse texto vai deixar claro que o jejum é praticado pelos discípulos na ausência física de Cristo, trazendo a ideia de dependência espiritual. Então, quando eu e você jejuamos, nós conhecemos e reconhecemos quem nós somos e quem Deus é. Então, fisicamente, Jesus não está aqui mais. Então, é preciso de nós nos voltarmos à dependência dele. O jejum praticado pelo discípulo de Cristo não está preso a um ritualismo legalista, mas é fruto de uma atitude natural. Natural. Então, o jejum tem que ser uma prática comum na minha vida e na sua. Do mesmo jeito que eu e você fazemos e praticamos algumas coisas de maneira regular, o jejum devia fazer parte disso na minha vida e na sua. Nós também vemos lá em Atos, depois que Jesus ele é assunto aos céus, nós vemos nesses textos aí, olha o que o texto vai dizer. Esse primeiro aí é Atos 13, 2 e 3. E servindo eles ao Senhor e jejuando. Então observa, Jesus não está mais presente. Voltou ao normal. Tem jejum na igreja. Aí no verso 3. Então jejuando e orando. Então você vê que a igreja não parava. Lá em 14, 23. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros depois de orar com jejuns. Então, nós vemos isso, é uma prática comum da igreja, né? Então, ele vai dizer, o jejum tem espaço no serviço cristão como atitude de devoção. Então, observa, no capítulo 13, ele vai mostrar para nós que os presbíteros, identificando a necessidade da oração, do ensino, do jejum, eles param tudo e eles oram e jejuam, esperando a resposta de Deus para como que eles vão resolver esse problema. É aí que eles... do jejum e dos... como que chama? Depois eu acho que os diáconos, eu acho que é isso mesmo. O segundo aqui.
Aqui, ó. O jejum tem espaço na definição de pessoas para o serviço da liderança cristã, como atitude de busca dependente pela orientação divina. Então, aqui embaixo, eles oram aqui, é onde eles enviam Paulo e Barnabé para o serviço cristão. Então, assim, ó, debaixo da dependência de orientação, eles oram e jejuam. Então, você vê, ó, precisam de uma orientação, oram e jejuam. Então, eu e você precisamos de praticar muito, muito, muito mais, né? Continuando aí afiando os seus sentimentos, o jejum caminha ombro a ombro com a oração. O Piper mesmo que disse, ó. Aí o Piper vai dizer, o jejum é o servo faminto da oração que revela e corrige. Então, o que revela? A medida do domínio da comida sobre nós, ou da televisão, do computador, ou qualquer outra coisa a qual nos submetemos para ocultar a ausência de nossa fome por Deus. Então, isso é revelado. E o que ele corrige? Ao intensificar a seriedade de nossa oração e dizer com o nosso corpo o que a oração diz com o coração. Desejo estar satisfeito apenas com Cristo. Então, a finalidade do jejum também, meus irmãos, é mostrar, revelar para mim e para você o quão dominados nós estamos da comida, da televisão, da rede social, de um hobby, de um esporte, ou de qualquer outro ídolo que eu e você possuímos. Então, o jejum, por isso que o Mike Lloyd Jones vai dizer lá atrás, né? Não só de comida, mas um jejum daquilo que precisa ser mortificado na sua vida. Vai revelar o quão dependente você é da coisa. Então vai ficar revelado. E vai corrigir. Vai corrigir por quê? Porque ele vai acertar, calibrar a direção do seu coração, que não tem que ser para coisa, ou coisas, ou pessoas, mas para Deus. Então, por isso que nós tirarmos tempo para essas disciplinas espirituais, é onde Deus fala conosco, onde nós temos descansado, né, a nossa esperança, onde nós temos confiado, onde nós temos amado e aonde nós estamos sendo controlados. Porque tem muitas coisas que a gente acha que não é controlado, mas nós somos. E nós só vamos perceber isso só depois, né? Ele vai dizer no livro que só quando eu e você, nós abraçamos voluntariamente a dor do estômago vazio, é que vemos o quanto permitimos que nossa barriga seja o nosso Deus. Então, quando você, de fato, sentir aquela fome, dor mesmo, então no jejum você exercita esse domínio próprio, que você sente na carne, ela gritando por comida. E aí você começa a perceber o quão nós somos dominados por ela a ponto de às vezes não fazer isso, porque fazemos disso um ídolo, né? E aí ele vai dizer que é nesse desconforto torturante da fome crescente está o motor do jejum, gerando o lembrete de direcionar o nosso anseio pela comida para Jesus. Então, o jejum basicamente é você tira e coloca. Então você tira o quê? Alguma coisa. E coloca o quê? Oração e leitura. Oração e leitura. Então, você vê que o jejum é uma substituição. Então, se você for prestar bem atenção, como que você vai fazer um jejum, dependendo das suas atividades, e vai passar um dia normal, sendo que o jejum é uma troca? Como que você vai aumentar o seu amor, o seu conhecimento, o seu crescimento por Deus, sendo que você só está deixando de comer e continua com as outras atividades? Lembra? Você vai deixar de comer, deixar de usar, deixar de fazer, para fazer um tempo a sós com Deus, em oração, em leitura. Aí você vai buscar tudo aquilo que nós já dissemos.
você vai buscar direção, você vai buscar arrependimento, você vai buscar tantas outras coisas. É por isso que quando eu disse semana passada que muitas vezes nós não fazemos jejum, nós só fazemos dieta mesmo. Eu conheci gente que fazia jejum de chocolate para Deus, para quitar as dívidas. Resumo, só ficou uns dias sem comer chocolate, continuou fazendo do mesmo jeito, gastando, e a vida não mudou nada. Então observa, é um auto-engano. Né? Então o jejum é você se abster de algo para você ter algo mais valioso que é Jesus. Então não existe o jejum sem oração e leitura. Não existe. Esse é o verdadeiro jejum. É por isso que o nosso jejum tem que ser intencional, tem que ser programado, tem que ser organizado. Não simplesmente se levantar e falar, hoje estou de jejum. Você só está fazendo dieta, ficando sem comer. E talvez é por muitos jejuns como esse que nós não temos recebido a resposta de Deus, que a promessa estava lá, né? A gente vai falar um pouco disso agora. Deus é quem prometeu, vocês vão receber. Então, a maneira como nós nos voltamos para Deus de maneira errada, o resultado é errado. Né? Então, jejuar, assim como o Evangelho, não é para os autossuficientes e aqueles que se sentem que tudo está em ordem. Jejum, meus irmãos, é para quem? Para os pobres de espírito, para os que choram, para os mansos, para os que têm fome e sede de justiça. É aqueles que reconhecem a sua necessidade espiritual de se voltar para Deus, de crescer em intimidade, conhecimento de Deus. É você tirar um tempo para você chorar pelos seus pecados. Meus irmãos, se tem uma coisa que eu e você temos de sobra, é motivo para fazer um jejum, é o de chorar pelos nossos pecados. Porque se hoje nós aqui não pecamos no mínimo umas 500 vezes, vou tirar por parte. Você não acordou hoje. Às vezes você até pecou em sonho. Você sonhou que não devia, que estava com quem não devia, na hora errada com alguém, né? Hã? Não, né? Mas dizem os especialistas, mas dizem os especialistas que a gente sonha baseado no produto das imagens que nós colocamos, né? Então, às vezes nós temos sonhado porque a gente tem alimentado outras coisas que não seja o Senhor, né? Porque tem gente que coloca muita coisa no sonho, mas na grande maioria esmagadora das vezes o sonho é só sonho mesmo, né? Então, se queremos aprender, deixa eu acelerar aqui, a arte perdida do jejum e saborear seu doce fruto espiritual, não será com nossos ouvidos atentos à sociedade, mas com nossas Bíblias abertas. Então, nossa preocupação não será se jejuaremos ou não, mas quando. Como vimos, Jesus presume que seus seguidores jejuarão e promete que isso acontecerá. Então, meus irmãos, nós precisamos ser mais intencionais. A minha agenda é a sua, do mesmo jeito que a gente já programou, tal dia eu vou fazer isso, tal dia eu vou fazer tal, no final do ano eu vou viajar, eu preciso de comprar, preciso de reformar, preciso de pintar, preciso de trocar. A gente também tem que ter essa agenda de oração, né? Essas disciplinas espirituais. Então, observa como nós podemos estar enganados a respeito do quão amamos a esse Deus. A gente ama demais a Deus. É só a gente passar uma semana, né, com a gente mesmo aí, num filme aqui na tela, talvez o que menos você viu, foi algo relacionado a Deus. Mas a gente diz isso. Então isso é muito preocupante. Então Jesus disse, quando jejuardes, porque nós iremos jejuar, né? Então, medida radical e temporária, o jejum é para
este mundo, para exercitar nosso coração a obter ar fresco acima da dor e dos problemas ao nosso redor. E é por causa do pecado e da fraqueza dentro de nós, pelos quais expressamos nosso descontentamento e ansiamos por causa de Cristo. Então lembra mais uma vez, jejum é você abster-se de algo para obter algo. Então jejum é tirar alguma coisa para colocar sempre oração e leitura, louvor, adoração. Então que você agora jejue de maneira correta, né? Para que você não passe fome, né? Você só ficou sem comer. Aí eu estava lendo um autor que escreveu um artigo sobre jejum, ele diz assim, ó: devemos entender que o benefício do jejum não provém de ficar sem comida por um período de tempo, mas da autonegação, que é parte do jejum. Jejuamos com o objetivo de negar a carne e nos entregar totalmente às coisas espirituais. Uma barriga vazia em si mesmo não é uma bênção. Em si mesmo não é uma bênção, mas se torna uma bênção e uma ajuda quando o nosso sofrimento de fome nos lembra que devemos, acima de tudo, ter fome e sede de justiça. Que não podemos viver somente de pão, mas devemos viver de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, observa, meus irmãos. É você abster-se de algo bom, desejável, autonegação, para obter algo de valor. E a fome, ela vai trazer isso para nós. Então, observa, um dos frutos do Espírito é domínio próprio. Então, olha para você ver, tanto que ao desenvolver essas disciplinas, nós também desenvolvemos o domínio próprio. Porque domínio próprio é você dominar o seu corpo, os seus impulsos, as suas emoções. Então, se você não desenvolveu o controle do corpo quando você está com fome, quanto mais as outras áreas da vida. Então, observa. Tem gente que fica com fome, fica agressivo, nervoso. Você conhece gente assim? Agora você imagina, se a fome faz isso, é falta de domínio próprio. Então quando eu me proponho a jejuar com isso em mente, e a dor no estômago, a irritação, vai fazer com que eu me volte ao Senhor e falo: Senhor, eu preciso me arrepender. Eu preciso que o Senhor me ajude, me capacite. Me enche com o teu espírito, eu quero crescer nessa área. Então observa, às vezes eu e você não conseguimos vencer a fome, o sono. Aí você acha, aí por isso que eu falo para você, meus irmãos, Deus é tão bom comigo e com você, porque imagina se eu e você não conseguimos controlar o nosso corpo com a fome, com o sono, imagina se Deus permitisse que os nossos desejos sexuais fossem testados. Por isso que você tem que entender que domínio próprio é algo sério. Então, a atividade do jejum, ela desenvolve em nós essas habilidades espirituais para que nós possamos ter discernimento e começar a ganhar força espiritual. Porque começa assim, você tem o controle sobre o corpo, sobre suas emoções, e aí quando o levante do inimigo vem, você consegue. Então, abster-se de algo, mas desejando algo mais valioso e melhor. Por isso que o jejum ele só tem produtividade se você deixar algo para se voltar para Deus, em oração, em santificação. Por isso que você precisa de planejar o jejum. Né? Você vai chegar e falar assim: hoje eu não almoço, ou amanhã eu não vou almoçar, tá? Ou amanhã eu não vou comer nada, só vou tomar água e só vou comer na janta. E aí você vai ter esse período do dia programado. Eu vou orar a tal hora, eu vou ler, vou ter um tempo de meditação, vou ter um tempo com Deus. Não, mas o jejum você pode tomar água. Na verdade, não é bom você fazer um jejum sem água. Porque você tem que lembrar o seguinte, meus irmãos.
o jejum, ele é uma prática bíblica, eu e você devemos fazer, mas não queira ser espiritual além do que você é. Por exemplo, você tem que treinar o seu corpo. Então, faça jejuns. Vou fazer um jejum de café da manhã e almoço. Vou fazer um jejum só de café da manhã. Depois você vai treinando o seu corpo. Vou fazer um jejum de café da manhã e almoço. Depois, café da manhã, almoço e janta. Porque se você que nunca fez um jejum, ou não está acostumado a ficar... Se você fizer, você vai passar mal. E aí, como é que você vai se voltar para orar? Como é que você vai ler a Bíblia? Você está com a cabeça doendo, você está tonto, você está com sono. Então, é ser inteligente e ser intencional. Então, não é bom fazer jejum sem água. Não tem tanta necessidade. A não ser que você esteja tão bem treinado, o seu organismo, né, para que você, de fato, faça um jejum mais privado. Como assim? Então, mas você não pode deixar de ser inteligente. Entendeu? Porque você vai entrar numa batalha. Se você fizer isso, você vai entrar para perder. Lembra? É um exercício espiritual. Exercício espiritual. Então, você tem que ensinar o seu corpo. Jejum é isso. É você ensinar o seu corpo que é você que controla. E não ele controla você. Então, por isso que você disciplina ele aos poucos. Vou fazer um jejum de Daniel. 21 dias só comendo verdura. Perigoso. Tem gente que tem alguma deficiência de verdura, de vitamina. Então, assim, o jejum, né, esses jejum assim, mais arriscados, não é para qualquer um. É por isso que a finalidade do jejum, ela tem que ser intencional. É me voltar a oração e a leitura da palavra. Né? É negar a carne, mas tem que ser inteligente na hora de fazer o jejum. Porque tem gente que faz jejum de 2, 3 dias, só de água. Né? Igual, por exemplo, como é que você vai fazer um jejum? Pode perguntar. Então, pode, não tem problema. Então, mas é assim, é por isso que eu estou falando, o jejum tem que ser inteligente no seu jejum. Igual, vamos supor, café. Tem gente que não fica sem café. Aí você, por exemplo, falar assim, eu vou ficar uma vez na semana, igual, por exemplo, tem gente que se não tomar café tem dor de cabeça. Então, eu não aconselho você fazer um jejum de café, vou ficar uma semana. Não! Amanhã eu não vou tomar café. Na parte da manhã. Porque nós estamos falando de uma pessoa que toma 1 garrafa e meia, 2 garrafas de manhã, 1 garrafa e meia, 2 garrafas de tarde. E aí lembra, a finalidade do jejum é autonegação para se voltar a Deus. Se você fizer isso e não tirar o tempo de leitura e oração, você só passou fome. Você está entendendo? Então, por exemplo, e vamos supor, eu vou cortar o chocolate. Você come chocolate todos os dias? Porque você eu tirar o chocolate, eu como chocolate só quando tem. Se não tiver, eu não tenho problema com chocolate. O celular. Então, por exemplo, celular. Você vai lá, eu vou ficar um dia sem rede social. Você vai lá e apaga os aplicativos, né? Você tem senha, depois você baixa e restaura de novo. Mas é uma boa... Mas lembra, o jejum é uma troca. Fazer jejum sem orar, sem ler e tirar esse tempo, porque assim, é na hora da abstinência, é na hora que a coisa que te controla gritar, pedindo a coisa, você está agarrado aos pés do Senhor em oração, e ele, Senhor, meu corpo está gritando. Né? Porque senão, lembra, senão é muito fácil, você só está ficando sem comer mesmo. Então, a gente já fez muito isso. Então lembra, tem que fazer, mas o jejum é um jejum inteligente.
É dieta, né? Então assim, e às vezes a gente fala, não, vou fazer um jejum disso aqui porque eu gosto muito. Mas gosta muito que tanto? Né? Então assim, o jejum é um jejum de... Lembra, é uma autonegação, é algo que eu realmente não consigo viver. É por isso que o jejum de comida, né, aquela comida básica, ele é retirado porque a gente precisa da comida. Mas lembra, né? É para você lembrar que nem só de pão vive o homem, mas da palavra de Deus, do pão da vida. Então é uma troca. Né? Então, jejum é inteligência, é intencionalidade. Eu quero me aproximar de Deus, crescer em Deus, desenvolver um relacionamento com Deus. Aí você tira, né? Igual, por exemplo, você tem 2 horas de almoço. Senhor, eu vou tirar só 1 hora de almoço. A outra hora eu vou dedicar à leitura e à palavra. Porque talvez a outra hora você gastava dormindo. Você gastava fazendo nada, entendeu? Então assim, você vai abster de 1 hora do seu almoço, 1h30 do seu almoço, aí você vai ter aquele tempo cantando um hino, né? Então assim, é programado. Você vai ler, eu vou ler o livro de Marcos, um evangelho curto, vai meditar num texto, meditar num sermão, crescer em direção a Deus. Porque se a oração, a leitura, não andar junto com o jejum, você só fez dieta, passou fome. Entendeu? Então vou passar aqui rápido. A promessa dos que focam em Deus. E teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. Então, quem escreveu isso aqui foi o John Piper. Ele vai dizer que o melhor lugar para eu e você descobrirmos quais são essas promessas para o nosso jejum é quando eu e você olhamos para o Sermão do Monte. Então, por exemplo, a oração que o Senhor Jesus fez ali, que é o Pai Nosso. Na oração do Pai Nosso, ele vai mostrar para nós 3 principais desejos que Deus nos mostra de motivo de oração. Que o nome de Deus seja santificado ou reverenciado, que o seu reino venha e que a sua vontade seja feita assim na terra como no céu. Aí ele vai dizer, esta é a principal recompensa que Deus nos dá pelo nosso jejum. Jejuamos pelo desejo que o nome de Deus seja conhecido, respeitado e honrado, pelo desejo que seu governo seja estendido e consumado na história, e pelo desejo que sua vontade alcance domínio em todo lugar, com a mesma devoção e energia que os anjos incansavelmente mostram no céu. Né? Então, que eu já explico isso aqui com mais clareza. Com certeza, ele nos dá muitas coisas por meio de jejum. E não é errado buscar especificamente por ajuda em cada área de nossas vidas, por meio do jejum. Mas esses 3 pedidos, santificar o seu nome, buscar o seu reino e fazer a sua vontade, nos darão o teste para vermos se todas as outras coisas que desejamos são expressões destas. Então, por exemplo, Jesus ensinou a gente a orar desse jeito. Então você vai fazer um jejum pela conversão do seu filho. Você está orando alinhado com Deus, para que o reino cresça, para que a vontade dele seja feita assim na terra como no céu. Qual que é a vontade de Deus? Que o evangelho seja pregado. Qual que é a vontade de Deus? Que ninguém se perca. Qual que é a vontade de Deus? Que o reino dele seja expandido. Como é que ele é expandido? Você trazendo gente para o evangelho. Então observa, você fazer um jejum direcionado e alinhado com a vontade de Deus. Vou fazer um jejum então aqui para conversão. Vou fazer um jejum para o crescimento da igreja. Vou fazer um jejum para avivamento. Então lembra, você está alinhado com essas 3 coisas. Vou fazer um jejum aqui para mim, para que eu consiga vencer as tentações do meu trabalho. Porque a vontade de Deus é santificação do seu nome. Ou seja, o que é santificar o nome de Deus? É você não ser o canal de profanação do nome de Deus. Então, por exemplo, quando você está lá no trabalho e as pessoas sabem que você é crente, fala assim, você é crente? Vixe, você não está santificando o nome de Deus. Você está envergonhando o nome de Deus. Então, observa, tudo que envolve isso são promessas de Deus para que as promessas nos alcancem. Então, observa, tem N áreas da nossa vida que você podemos jejuar, orar e abster de muitas coisas
para que essas três coisas sejam alinhadas. Né? Então, vamos supor, você quer uma resposta de oração. Mas qual que é a motivação? Se a motivação tiver para que santifique o nome de Deus, para que o reino esteja envolvido, para que a vontade de Deus seja feita, faz parte das promessas de Deus. Você vai falar assim, você pode fazer muita coisa, mas lembra, o tripé está aqui, ó. Então, mais solta mais 4. Então, como começar a jejuar? Jejuar é difícil, parece muito mais fácil no conceito do que na prática. Pode ser surpreendente como nos sentimos tensos quando perdemos uma refeição. Né, para aqueles que sentem isso. Né? Muitos deixam de lado o propósito quando suas barrigas gritam por comida. A carne, o mundo e o diabo conspiram para introduzir todo tipo de complicações que impedem o jejum. Então lembra, você está entrando numa disciplina espiritual que é uma batalha espiritual. Então você tem a carne, a sua carne gritando, você tem o mundo, você tem o diabo. Então assim, você está numa guerra. Então, naquele dia é uma batalha. O diabo vai criar meios, situações. Então assim, por isso que jejum é intencional. O jejum é uma coisa organizada, é uma disciplina espiritual. Não é simplesmente, hoje eu vou fazer um jejum. E aí você... Né? Aí você não programou o jejum, aí alguém fala, nossa, hoje nós precisamos de comer na casa do fulano. Aí você fala, nossa, mas logo hoje... Então, a gente tem que ser intencional, inteligente. Né? Inteligente. Então, como que a gente começa a fazer jejum? Então, é inteligência, é estratégia. Tem que fazer? Tem. Mas comece aos poucos. Tire uma refeição, ou tire um tempo de descanso, ou um tempo do celular, ou um período do celular. Né? Lembra, pra você ver, a gente está tão acostumado a gente tá, na verdade, não vou nem falar que é acostumado, a gente está tão dominado pela rede social, pela tecnologia, pelo telefone, que você e eu não conseguimos chegar em casa e falar assim, eu vou ficar 2 dias com o telefone desligado. Cai o mundo que quiser cair, eu não ligo o telefone. Aquele ditado ainda vale para hoje. Notícia ruim, chega rápido. Quem quiser falar comigo, liga para minha mulher, liga para meus filhos, porque se for urgente, consegue. Hã? Não, mas você tem internet lá, não vale. Você tem a internet lá no cantinho. Mas o fato é esse. Então, observa, a grande maioria aqui é de um tempo que você ia na casa da pessoa visitar, você não sabia quem estava lá. E a gente lembra da frustração que é. Você pegar um ônibus, às vezes 2, passar lá 1 hora na condução, chegar todo alegre na casa da pessoa para visitar e dar cascara no muro. Aí você quebrava um galho da árvore, ou você fazia qualquer outro tipo de código e ia embora triste. A gente passou a vida inteira nessa situação. A humanidade viveu isso durante toda a história da humanidade. Então, essa tecnologia é recente, mas a gente acha que não vive. Você pega o celular e tira daqueles 3 meninos aqui, tira do... Olha lá, ele tem pé, um menino de 14 anos, não casou, não tem problema, ele é ansioso, fica em pé. Ele fica desesperado. Isso aí, é perigoso. Imagina quando tiver 40 anos. Isso aí é o efeito Isso aí é para a gente observar o tanto que por que não é tão prejudicial em nós? Por que a gente que está com 40 anos, os efeitos do celular não é tão prejudicial em nós? É porque a gente já começou a usar celular agora, mas esses meninos nasceram na era do celular. Você pega os meninos ali, tudo já mexe no celular. Agora você imagina esses meninos daqui a 10 anos. Então a gente vai perceber que nós somos controlados e o jejum com essa finalidade de mortificar a carne e canalizar para aquilo que de fato tem valor. E aí a gente acha que essas coisas têm mais valor do que crescer em Cristo, dominar as emoções, dominar o corpo, ter o domínio próprio. Mas a gente só vai conseguir desenvolver essas áreas da nossa vida quando a gente canalizar para voltar para Deus.
Porque a promessa de Deus é o quê? Você para, e lembra, isso tudo está dentro do contexto do Sermão do Monte. Que quando ele vai dizer para orar, primeiro entra no seu quarto, que seu pai que vem em secreto. Então lembra, está tudo dentro de um contexto só. É intencionalidade. Né? O orar sem cessar, ele entra naquela dinâmica de vida corrida. Mas lembra, a dinâmica do orar sem cessar é eu e você lembrar da motivação que nunca desliga. Então, o orar sem cessar é que você está tão ligado a Deus que você olha uma árvore, uma planta, você tem uma necessidade, você tem constante oração com Deus. Por quê? Porque a motivação está ligada 24 horas. O orar sem cessar está ligado mais à intenção e à motivação do que cumprir o protocolo de não, eu vou orar. Entendeu? Então, comece aos poucos, planeje, né, o que você fará em vez de comer. Senão, se você fizer tudo certinho, pode dar errado. Mas se você não fizer, vai dar errado. Não tem como não dar, né? Então, considere como isso afetará os outros. Então, lembra, você está na sua casa, né? Aí a mulher chega lá e fala assim, vou fazer jejum. Eu vou aproveitar, vou colocar todo mundo para jejuar. Aí não faz comida. Mulher, quando quer fazer dieta, ela corta tudo de casa. Acha que todo mundo tem que passar fome. Então, lembra. Experimente diferentes tipos de jejum. Então, pessoal e comunitário, particular e público, congregacional, nacional, regular, coisa absoluta, parcial. Então, chama alguém às vezes, eu queria que você jejuasse comigo. Vamos. Organiza, vamos começar tal dia. Então, senhor, vamos jejuar a semana inteira? Vamos. Então, você jejua segunda ou terça, quarta, quinta, assim, intercalando. Vamos. Mas é inteligência. É voltando para um propósito de se voltar para Deus, mortificar a carne. Com finalidade, com direção, com discernimento. Né? Jejue de algo além da comida. Né? Você vê que o próprio apóstolo Paulo, ele vai falar o quê? Por exemplo, não pratiquem sexo por pouco tempo, para quê? Qual que é a única hora na Bíblia que Deus fala para não fazer sexo? É para quê? Então, a Bíblia manda você jejuar, manda eu e você precisamos pedir perdão. Eu já pedi, mas eu vou pedir de novo, porque eu estou precisando. Eu não jejuei, eu tenho que jejuar agora. E por pouco tempo, para que o diabo não vos tente com os seus desejos. Está lá em 1 Coríntios 7. E você vê que o texto é claro, para que o diabo não vos tente. Né? Então, assim, igual eu já disse aqui, restrição por motivo de saúde. Então, se você tem alguma restrição de saúde, então não preocupe com isso. Continue fazendo jejum. Mas você não precisa fazer só jejum sem comida. Né? Igual tem um jejum que é muito praticado no meio da igreja e na nossa, que é um jejum de culto. Mas esse não está autorizado, viu? Esse é pecaminoso. Eu estou querendo ser espiritual, né? Tem gente que fala, não, vou fazer um jejum, 30 dias sem ir no culto. Eu ia falar um negócio aqui, mas tem coisa que tá gravado. Então ali, Lloyd Jones. O jejum, na realidade, deveria incluir a abstinência de qualquer coisa legítima em si mesma, tendo em vista o propósito espiritual. Concentre-se no alimento espiritual. Sua mente irá gritar com a comida, não gaste energia suportando a fome. Isso seria apenas determinação pessoal. Então lembra, vou fazer um jejum, nossa, o jejum está acabando, você está lá com fome. É só determinação, é só ficar sem comer, é só dieta. O jejum enquanto a carne está gritando, dor de cabeça está apertando, você está lá orando, Senhor, olha como eu dependo disso aqui, olha como que eu sou controlado por isso aqui, olha como que o meu humor, olha como que as minhas emoções, elas são envolvidas de maneira que eu fico descontrolado, eu fico nervoso. Tenha misericórdia de mim, Pai. Até arrupiei, mas fica espiritual nesse negócio.
Mas observe, você vê que o cristianismo ele é simples, a gente que complica. É porque a gente gosta de ouvir muitas vozes. E é bonito a gente ouvir, não, porque eu oro 3 horas da manhã. Meu irmão, eu vi na internet esses dias para trás, né? O pessoal colocou, sabe o que eles colocaram no monte? No monte lá qualquer de uma cidade, os caras colocou a Arca da Aliança. Pô, a Arca da Aliança. Os caras fizeram a réplica da Arca da Aliança, mais ou menos isso aqui, ó, quase 2 metros quadrados, no meio do monte, que era uma pedra grande. Eu fiquei, gente, você vai ali para um lugar para você tirar um tempo a sós com Deus, não tem ninguém para te atrapalhar. Você chega lá, tem um negócio daquele ali, acabou, você pode ir embora. Então observa, as pessoas elas vão trocando as coisas para parecer espiritual. Olha para você ver uma Arca da Aliança no monte. Né? Então não é assim. Não é assim. Então o jejum cristão volta sua mente para o pão da vida. O jejum usa buscar as dores da fome e torná-las o tom de um hino eterno, clamando pela salvação de alguém, lutando contra algum pecado, ansiando por um prazer maior em Jesus. Então lembra, resumindo, o jejum é você parar de fazer algo que te domina, ou aparentemente te domina, para se voltar para Cristo Jesus, se alimentar dele, crescer nele em conhecimento, graça e intimidade. Então, é uma troca. E aí você pode escolher o que você vai fazer. Né? Ah não, já é só isso mesmo, então esse é o último. Então, meus irmãos, jejuem de maneira intencional, planejada, comecem aos poucos, mas se seu dia é corrido no trabalho, se você não vai ter tempo para orar, não faça. Senão você só vai se frustrar, você vai ficar com um sentimento de culpa, você vai ficar, nossa, por quê? Porque você faz a coisa do jeito errado. Então assim, a coisa é para fortalecer a nossa fé, para nos animar, para nos trazer esperança. Se você fizer do jeito errado, você vai ficar frustrado, você vai achar que você não é crente. Né? Pode falar. Ué. Pode. Porque você estaria almoçando, entendeu? Porque você estaria almoçando, você estaria descansando, você estaria fazendo outra coisa. Você vai gastar esse tempo agora, que era seu, para o Senhor. Né? Pode também, mas o problema é esse. Ó, por que a gente não quer fazer esse tipo de jejum? Porque você tem que fazer sábado ou domingo. Igual, por exemplo, vamos supor, vai ter um feriado agora. Você vai chegar lá na sua casa e falar assim, ó, dia tal é feriado, eu vou fazer jejum. Ponto. Então aquele dia, né? Então você evita de receber alguém em casa, né? Por quê? Porque você está se voltando, e aquele dia você vai levantar, você vai orar, você vai ler a Bíblia, você vai... Isso. Pode também. Não, o que a gente tem que lembrar é o seguinte, o jejum é uma troca. Então qual que é a finalidade do jejum? É você, por exemplo, você vai visitar alguém, você quer fazer uma visita, um convite para alguém que está orando por conversão. Então vamos supor, você vai falar assim, eu queria fazer um convite para o Zé vir para a igreja. Eu vou fazer 30 dias de jejum. Aí você vai lá, eu vou ficar 30 dias sem almoçar. E aí, durante o almoço, eu vou estar orando para que Deus converta, para que Deus mova, para que Deus trabalhe no coração, para que daqui 30 dias eu vou lá na casa dele, ou eu vou chamar ele aqui na minha casa, vou fazer um jantar e vou convidar ele para ir para a igreja. Entendeu? Só tem que lembrar o seguinte, o jejum é uma troca. Você vai deixar algo para ir aos pés do Senhor, para buscar uma resposta, buscar conversão, a vontade de Deus em alguma área. E não, se você lembrar que você não tem que só passar fome, você já acertou 50% da disciplina. Né? Então é isso. E no mais, a gente vai afiando a espada à medida que
que vai dominando, né? Mas lembra disso. Comece aos poucos, Rose. Viu? Porque às vezes, igual assim, às vezes você nunca fez, é porque você quer tirar o dia todo, aí não dá, aí você nunca faz. Por isso que pequenos passos te levam a lugares longes. Né? Então não, mas o problema é que a gente quer começar orando 1 hora e meia. Não! Você começa lendo 1 capítulo, 2 capítulos, 10 versículos. É o exercício. Né? Então, por exemplo, você pode fazer vida corrida. Né? Senhor, eu vou fazer um jejum de sono. Vou levantar durante 1 semana, ou 1 vez na semana, eu vou levantar 2 horas mais cedo para orar. Então lembra. Gente, tem muita jeito de fazer. Mas a finalidade é sempre uma troca. Vou deixar de dormir porque senão você fala assim, eu vou fazer um jejum, vou levantar 2 horas mais cedo. Aí você levanta 2 horas mais cedo, aí você toma um banho tranquilo, aí você faz um café da manhã legal. Aí você fala, nossa, olha, estou dormindo, acordando 2 horas mais cedo. Para quê? Então você está levantando 2 horas mais. Porque às vezes você tem uma agenda corrida, então eu vou. E você pode fazer o contrário também. Ó, eu durmo todo dia 8 horas, vou dormir 10 horas. 8 horas, eu vou estar pronto para dormir, vou ali para um quartinho na minha casa, que é tranquilo, o menino está dormindo, vou ali louvar, vou orar, vou tirar um tempo com Deus, vou gastar ali começa com meia horinha, viu? Pode ser, lembra disso, senão você vai ficar frustrado. Às vezes a gente fica frustrado porque quer dar um passo maior que a barriga. Mas jeito tem para fazer. Só não pode esquecer de que é oração, leitura, adoração e a coisa que você tirou para colocar essa coisa. Amém? Vamos ficar de pé?